fazer algo novo na tua vida. Amém? Mateus capítulo 20, versículo 29 diz assim: E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam, mais alto, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, os chamou e disse: O que queres que eu te faça? Disseram-lhe: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, eu me coloco diante de Ti como servo. Eu me desvazio de mim mesmo, da minha sabedoria humana, do meu intelecto, porque o Ivan não tem nada para passar para os irmãos. Senhor, é o Teu Espírito. É o Teu Espírito quem tem que tomar os meus lábios. Eu me coloco diante de Ti. Me suplico, Senhor, seja misericordioso conosco, com a Tua noiva, com a Tua igreja que Te ama. Se conosco e fala aos nossos corações. Porque quando Tu falas, algo novo sempre acontece. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, permaneça. Amém. Vamos sentar em nome de Jesus. Aleluia. Bom, eu quero trazer uma palavra hoje sobre esse homem cego. A palavra cego é uma palavra muito forte, né? Cego talvez a gente não entenda porque nós não somos. Graças a Deus, né? Mas eu quero hoje espiritualmente trazer algo no mundo espiritual, que é a vida de um cego. Esses dias eu estava no aterro e eu encontrei um cego. Estava chovendo, irmão, e ele saiu com aquela varinha, e ele saiu tocando, até que ele conseguiu chegar lá na outra beirada de lá. E eu só prestando atenção nele, o que ele ia fazer. Aí, irmãos, ele errou o caminho, era para ele entrar para lá, e ele foi para cá, e para cá não tem, para cá não se pega ônibus. No entanto, ele saiu tocando, chegou lá na outra beirada, ele percebeu que lá não tinha também para onde ir. Incrível, eu achei extraordinário aquele momento, porque até então tinham jovens, né, uns adolescentes, que estavam escarnecendo dele, estavam dando risada, e de repente ele volta de novo, e ele percebe que é mais baixo, ele toca para baixo, ele percebeu que era mais baixo, então ele foi, e ele ficou no ponto certinho, pelo menos eu penso assim, que ele ia pegar o ônibus dele. Então, você já viu isso? Você já viu um cego andando na rua? Como que ele faz? Qual é o procedimento dele? Então, a Bíblia fala desse cego, né? Esses 2 cegos, eles iam todos os dias, eles iam para aquele local, lá em Roma, para você ter uma ideia, né? Tinha uma lei do Império Romano que dava-se uma capa com o seguinte título: aquilo era uma varada do cego para que ele pudesse pedir esmola em lugar público. Então, aqueles 2 cegos, eles tinham 2 capas. Eles estavam pedindo. E, no entanto, eles sabiam que Jesus estava passando. Por que eles sabiam que Jesus estava passando? Olha só, ele era cego dos olhos, mas ele tinha 2 faculdades mentais deles que estavam funcionando. Que eram o quê? Audição. Eles estavam ouvindo um murmúrio, eles estavam ouvindo um barulho que alguém estava vindo, que era importante. No entanto, Jesus, a Bíblia fala no primeiro versículo, que uma multidão o seguia, e aquela multidão que o seguia diziam: Hosana nas alturas, bendito é o que vem no nome do Senhor, Hosana nas alturas. E então aqueles cegos, eles perceberam que Jesus poderia tirar eles daquela situação. Você sabe o que eles fizeram? Eles se levantaram com ímpeto e começaram a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de nós! Filho de Davi, tenha misericórdia de nós! Eles gritavam, até que começou a incomodar a multidão.
a multidão mandaram ele calar a boca. A multidão falava assim, não perturba, para de gritar. O que eu quero dizer para você nessa noite é que muitas vezes nós nos encontramos igualzinho àqueles cegos. Hoje tem muitas pessoas, espiritualmente falando, que não perceberam ainda o mundo que elas estão. E o título da minha mensagem hoje, que eu quero trazer, é sobre o que eu sei sobre a minha visão. O que é que eu sei sobre a minha visão? Então, queridos, entrando agora na função da mensagem, eu quero, se eu conseguir, se o Espírito Santo fazer com que você saia daqui refletindo do que eu vou falar, eu já me dou por satisfeito. Porque o que nós vamos trazer agora ali na palavra do Senhor é sobre vida de servo, é sobre mundo espiritual. E, no entanto, para estudar o mundo espiritual, você tem que ter uma noção do mundo físico, né? O que é um olho, como se comporta, né? E eu trouxe aqui algumas informações que eu peguei, né? E é de uma expert, de uma doutora que fez faculdade lá nos Estados Unidos. Hoje ela dá aula atualmente lá na USP, em São Paulo. É a doutora Camila. E então, assim, é bem graduada, você pode entrar na internet, tem diversos artigos postados na internet. E eu peguei um desses artigos dela, que ela fala sobre o olho. Né? É interessante saber sobre os olhos. Então, o que ela fala? Que o olho ele tem quatro comportamentos, vamos dizer assim. Ele tem 4 pilares. O primeiro pilar dos olhos é a retina. Você sabe, quem sabe o que é retina aqui? Levanta a mão. Ninguém sabe o que é retina? Retina é essa parte que nós temos aqui, ó. É a primeira pele, né? Então, essa pele que é a retina, ela fala que retém toda a luz. A luz passa pela retina, depois vai para o cristalino, para as córneas e depois para a pupila. E depois manda tudo para o cérebro. Olha que interessante. São 120 milhões de células neurotransmissores que tem a membrana primeira aqui, a retina. Então, para que serve a retina? Ela serve para atrair a luz. A luz está ligada, nós enxergamos. Quando nós enxergamos, automaticamente, esses nervos, que são 120 milhões, você já imaginou? 120 milhões de nervos, né? Informando que existe a luz e que está jogando para o cristalino. E esse cristalino, 380 milhões de nervos ópticos. Olha só como Deus é tremendo, né? Então, isso é um olho bom. Vou falar de 2 tipos de olhos, o olho bom e o olho mau. Tá? Então, assim, ó, depois que o cristalino pega as informações da retina, ele manda para as córneas. Sabe, as nossas córneas. E, no entanto, aí as córneas, dentro existem os neurônios, né, que vai mandar para a pupila direciona o teu olho, e aí a informação vai para o cérebro, dizendo, ó, ali tem uma porta, aquela cor é amarela, ali você não pode ir lá, você tem que ir para lá, para ir para fora. Essa informação passa tudo pelos olhos. E isso dá direcionamento ao corpo. O corpo, ele é direcionado por causa dos olhos. Agora vamos ver isso na palavra de Deus. Abra comigo essa palavra lá em Mateus 6, 22. Mateus 6, 22. Aleluia. Quem achou de aleluia? Glória. Mateus 6, 22. Jesus fala assim, ó. Olha só o que Jesus fala. A cadeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que é em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Agora olha para mim. Irmãos, Jesus ele fala assim, ó, se o seu olho for bom, você está na luz. Agora, se
olho for mau, você está em trevas. E se a luz que é em você é trevas, quão grandes são essas trevas? Então, o que é olho bom e o que é olho ruim? Vamos agora entender um pouquinho do que a doutora lá, ela fala sobre o olho, as doenças dos olhos, né? E ela explicando, né, eu só resumi, diz que a primeira doença que o olho tem é a miopia. E o que é a miopia? Alguém sabe informar o que é a miopia? A miopia é a dificuldade de enxergar longe. Miopia é a dificuldade de você ver de longe. Isso significa miopia num olho que está doente, num olho que falta esse mecanismo dessa saúde de enxergar longe, né? Então, depois a outra doença do olho é a intermetropia. O que é a intermetropia? Ver longe, mas não enxerga o que está perto. As pessoas que têm essa doença, ele consegue só enxergar o que está longe, lá na frente, mas ele não consegue enxergar o que está perto dele. Há um dispositivo dentro do nosso olho, eu até estou pulando aqui uma mensagem, diz que nós temos a vúvea. A vúvea é um mecanismo que está dentro do nosso olho, que é onde que nós focamos o nosso olhar. E a vúvea, quando ela está funcionando bem, ela fala que você tem a capacidade de olhar para lá e você perceber que aqui tem alguém. Você perceber que aqui tem alguma coisa. Então eu estou olhando para lá, mas eu sei que aqui eu não posso ir para cá porque aqui tem isso aqui. Isso se chama, é um dispositivo que nós temos chamado fúvea. Então, trazendo para o espiritual. Tem pessoas que quer chegar a um determinado lugar. Ele sonha alto, ele sonha grande. Ele quer chegar a um sonho dele. Mas, para isso, ele não percebe espiritualmente que existe ao redor dele alguém que pode ajudar a chegar lá. As pessoas querem chegar em um determinado lugar, mas sem passar pelos princípios. Ninguém sobe uma escada sem primeiro o primeiro degrau, o segundo degrau, não é assim? Da mesma forma, no mundo espiritual, nós só vamos chegar a um determinado lugar, a um sonho que nós temos, quando eu determino que para chegar lá, eu não preciso magoar o meu irmão, eu não preciso ofender o meu irmão, eu não preciso machucar. E a Bíblia fala sobre machucação de irmão. Olha só que a palavra fala sobre esse assunto lá em 1 João, agora abra sua Bíblia lá, 1 João 2,9. Eu não quero me estender muito, porque ainda estou estudando sobre o mundo dos séculos. Mas eu quero mais posteriormente trazer uma palavra para vocês direcionada sobre esse mundo dos séculos. 1 João 2, 1 João capítulo 2, versículo 9, diz assim, ó: aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Olha só o que a palavra de Deus fala. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora ele está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, o que é treva no mundo de Deus? É falta de conhecimento. Se você não conhece, se você não tem uma alta avaliação da sua vida espiritual, a Bíblia fala bem cristalinamente, bem nítido, que a pessoa está em trevas. Então é necessário ler a palavra todos os dias. Você meditar, você ter uma vida de oração, você ter uma vida de temor ao Senhor. Vida de temor, vida de oração, são as duas pernas para que você caminhe diante dele e para chegar naquele grande dia. Amém? Então nós temos que abrir os nossos olhos para que nós possamos perceber qual tipo de malefício, qual tipo de problema que o diabo hoje tem causado nas nossas vidas. No qual sentido? E por quê? Às vezes nós não sabemos nem para onde a gente vai ir. Se você não sabe para onde você vai, você já está perdido antes de partir. Para onde você vai? Para onde você está indo? Qual o tipo de fé que você tem? Qual é o tipo da sua fé? Como que
que você qualifica a sua fé? O que você está fazendo com a sua fé? Hoje, o mundo, a cultura que o mundo ensina é uma cultura totalmente ao contrário do que é o mundo de Deus. O mundo de Deus, primeiro, quando você vem para Ele e você recebe a cruz, você recebe os ditames do Senhor, você tem que aceitar aquilo que a Bíblia fala assim, ó, tribulação vai vir sobre vós. Prova. O Senhor vai provar, porque Ele ama você. E quando você passa por uma prova e você reclama, você murmura, você fala, por quê? Você só quer coisa boa. Claro que você só quer coisa boa, mas com isso também vem as provas de Deus, porque o nosso coração não pode estar aqui nessa terra. O nosso coração não pode estar numa mansão, num carro novo, no dinheiro, porque tudo aqui é passageiro. Lembra do primeiro versículo? Lembra do salmo que eu li? Salmo 119, versículo 29. Senhor, eu sou peregrino. Não esconda de mim os teus mandamentos. Irmãos, se o Senhor ocultar de nós os mandamentos dele, nós perecemos. Como muitos perecem fora, como muitos o Senhor escondeu os mandamentos. A Bíblia fala que a gente não pode dar pérola aos porcos. Não é verdade? Hoje eu estava lá em Brusque e o Jefferson, né? E então o Jefferson, ele conhece, é um rapaz de Deus. Eu creio que tem o Espírito Santo. Mas ele está com uma companhia que não tem o Espírito Santo. E o Senhor permitiu que hoje eu fosse trabalhar com eles na indústria. E então eu apimentei o carro. Eu joguei sal mesmo. Tinha uma colega, né? Só falava coisas que não é cabível, sabe? Que não edifica, né? E então eu aproveitei a oportunidade. Eu deixei ela falar. Quando ela terminou a baboseira dela toda, aí eu comecei a pegar no pé. Eu falei, você sabia que já pensou se esse carro bate? Eu comecei a botar quente. E então, para onde nós iremos? Você sabe para onde você vai se esse carro bater agora? Como que está o teu coração com Deus? Você já parou para pensar? Aí ela começou, cruz, batendo, né? Fazer aqueles conjuros dos católicos, né? Não, tá amarrado, não sei o quê, isola, não sei o quê. Eu falei, não tem que isolar nada. É uma verdade. A Bíblia fala assim, ó, morrer, viver é Cristo, morrer é lucro. Cabe o homem uma só vez morrer, depois disso o juízo final. Preciosa às vistas, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Então, morrer é bom, querido. O Salomão fala assim, o Salomão fala assim que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. E incrível que é uma verdade, sabia? Só que para nós, quando morre alguém e é uma pessoa querida, a gente se lamenta, chora, né? Se lamenta, mas se ele foi para a glória, a vida dele era com Deus aqui na terra, ele não era cego espiritualmente, glória a Deus porque ele morreu. Glória a Deus que o Senhor chamou, glória a Deus que o Senhor tirou a vida dele, porque ele está num lugar bom, e agora, para sempre. Para sempre. É melhor ir com um pedacinho de Deus do que você ficar e ter o mundo todo aqui e perder a sua alma. Perder a alma é um assunto muito importante. E como é que se perde uma alma? É só você parar de enxergar no mundo espiritual. O mundo espiritual é tão vivo e é tão verdadeiro como o mundo que nós vivemos hoje. O mundo que nós vivemos hoje, nós temos os olhos que a doutora fala, né? As córneas, e assim vai. Mas os olhos espirituais, o que é que você está se alimentando? O que é que você está comendo? O que é que você faz todo dia? Quando você levanta cedo, você ora ao Senhor? Você pede a direção daquele dia? Se você não está fazendo isso, já está começando errado o dia. Quando o cristão levanta e ele começa, Senhor, te rendo glória, eu te dou louvor, porque o Senhor permitiu que eu levantasse nessa manhã para glorificar. O dia é lindo, meu querido, o dia é maravilhoso, quando você entende que o Senhor é que fez aquele dia. E é pelas misericórdias do Senhor que você conseguiu levantar. É pelas misericórdias do Senhor que você tem taco na boca, para você sentir o gosto do arroz, do feijão. Se você comeu um ovo frito hoje, aleluia.
Dá glória a Deus, igreja. Amém. Sabe por quê? Porque os cegos, espiritualmente, eles não dão glória a Deus. Eles comem de um corpo. Vai almoçar, não ora. Você tem que agradecer a Deus, porque foi Deus que deu para você. Se você for no hospital, agora ou qualquer hora que você for, veja quem está no estado final da vida. Quem vai morrer a outra semana? A outra semana vai morrer o fulano de tal. Como que ele se sente? Você já foi no hospital e você já viu uma pessoa que está em coma? Você já viu uma pessoa que vai morrer há 3 dias? Que só desligar os aparelhos e acabou a vida dela? Como que você vai pregar Jesus e esperança com uma pessoa dessa? Então, olha a oportunidade que nós temos. Essa oportunidade que nós temos de glorificar, de exaltar, de dizer: Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, eu Te glorifico porque é a oportunidade que o Senhor me deu de enxergar no mundo espiritual. Olha só a doença que ela fala sobre o olho ruim e que o Senhor fala sobre o olho mau. Olha só, tem a hipermetropia que eu falei, a dificuldade de ver perto, e a presbiopia, cansaço de vista. Não enxerga nem longe e nem enxerga perto. A pessoa que tem presbiopia, ela não consegue enxergar nada, ela vê tudo curvo. Trazendo para o espiritual, o que significa uma pessoa que não tem sonho? Uma pessoa que não acredita? Uma pessoa que fala: não, para que fazer evangelismo? É miopia, é presbiopia. Não adianta fazer evangelismo. Você está convidando, não vem ninguém ainda. Então, meu irmão, temos que enxergar no mundo de Deus, amém? Amém. É no mundo de Deus que o Senhor quer que você o enxergue. A Bíblia fala que Ele olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se tem alguém que tenha entendimento e busque a Ele. Se você tem entendimento, busque. Amém, Jesus. Busque. A busca é pessoal. Ninguém busca por ti, é você e você em Deus. Ninguém vai se salvar por mim. É eu que tenho que buscar a minha salvação em Cristo, meu querido. A salvação ela é individual. Se você convida o irmão para vir na igreja, quer ir, fulano? Não. Amém. Eu vou buscar o meu Senhor. Eu vou buscar o meu pastor, o meu guia, o meu baluarte, a minha roda, Amém, Jesus. a minha cidadela. Nele Aleluia. eu confiarei e eu espero nele. Irmãos, nesses últimos dias, muitos se apostarão na fé. A fé está ficando fraca e vai ficar mais fria ainda. Sabe? Porque o mundo lá fora, cada dia mais vai piorar. E glória a Deus que piore mesmo, que vira ao contrário. Quanto mais pior, melhor, irmão. A gente tem que ter visão de Deus. Amém. Amém? Conta-se aqui uma história que lá em Roma, quando os romanos eles não tinham nessa época eles não tinham o cristianismo não estava brotando ainda. Sabe o que eles faziam na arena dia de sábado? Eles pegavam o urso, para se divertir. Aí lá no Coliseu, né? Enchia de gente no Coliseu. Eu estava lendo esse tipo de história contemporânea. Então enchia de gente lá, eles pegavam mel quente e colocavam para ferver e soltavam o urso. Soltava de um. O urso, ele saía esfomeado. E pelo cheiro do mel. O cheiro do mel deixava o urso louco. E ele corria para o pote de mel. E ele tirava o nariz, pá! E saía gritando, uivando de dor. Porque o mel estava pegando fogo. E então todos davam risada. É uma alegria, velho. Até que o urso, depois de passar de novo aquela dor, ele ia de novo correndo no pote de mel. Pá! E saía gritando. 3 vezes, 4 vezes que ele fazia isso, ele morria asfixiado, porque ele ia, o mel descia quente e queimava todo o interior do urso. Então, morria, puxava-se aquele urso e mandava outro. Só para o povo dar risada. Então, hoje, no mundo de hoje, o pecado cheira bom. O pecado tem um cheiro bom. Mas, qual a diferença do urso para o mundo dos cristãos hoje que são cegos?
é que eles fazem a mesma coisa. Eles metem a cara no pecado. E o pecado te afasta de Deus. O pecado te deixa longe do Espírito Santo. O pecado não te leva para o céu. E o cheiro do pecado está em todo lugar. Na esquina, nas televisões, na programação que se assiste. Cheira a pecado. E tudo que o Senhor quer com o ciúme da noiva é atrair você ao cheiro dele. O Senhor tem um cheiro melhor, amém? Amém. O cheiro, o aroma de Cristo. O aroma do Senhor é um aroma mais gostoso. O aroma do Senhor traz alegria, traz refrigério, traz direcionamento, traz discernimento. Quando você não consegue enxergar no mundo de Deus, a Bíblia fala que você não tem discernimento. E quando você não tem discernimento, você não sabe para onde você vai. No entanto, olha outra doença terrível que tem nos olhos. Astigmatismo. Significa visão distorcida, embaçada e sem foco. Essa é a pior. O astigmatismo. A pessoa que é assim, ele já é cego. O cego não tem astigmatismo. Ele não consegue chegar nem longe, nem perto, nem tem foco, não sabe para onde vai. É o ceguinho que eu falei para você. Ele sai... E então, ele consegue, através da outra faculdade mental que ele tem, discernir aonde que ele está. Mas isso leva tempo, isso machuca. Imagine um cara ficar cego de uma hora para outra. Você já parou para pensar, irmão? Misericórdia, misericórdia. Longe de nós está um malefício. Mas olha, de repente ficar cego. Vamos fazer uma comparação para nós terminar. Coloca a mão nos olhos assim. Para todo mundo com a mão no olho. Vamos fazer uma comparação. Está vendo como que é esse mundo escuro aí? Vamos só mentalizar agora, tá bom? Vamos supor que você não conseguisse enxergar a partir de agora, né? Então, era todo dia assim, meu querido. Era todo dia assim. Escuro, negro, sombrio. Agora, abre os olhos para mim. Que maravilha, né? Que gostoso, irmão. É poder enxergar. Amém? Amém. Isso é maravilhoso. Aquele cego, ele sabia o que ele tinha, que era cegueira. E ele não olhou para a multidão que mandava ele calar a boca. Ele falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava alto: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso cansaço. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia da nossa preguiça. Porque às vezes nós somos preguiçosos para ler a palavra. Sim ou não? Muitas vezes. Eu tiro por mim mesmo. Às vezes eu tenho que desbolachar. Porque eu tenho o costume diário de ler a palavra todo dia. É uma regra que eu tenho para a minha vida espiritual. Para me permanecer. Para me sobreviver nesse mundo. Eu tenho que me alimentar. E no dia que eu não me alimento, eu passo mal. Se eu não ler um versículo da palavra, me apegar à palavra, eu fico ruim, irmão. É costume, gente. Sabe por quê? Porque Jesus é o pão da vida. Você tem que aprender a comer o pão. Amém? Amém. Você tem que comer o pão. Amém. E você, hoje, leva esse entendimento para a tua casa. Eu preciso ler a palavra para mim não me tornar cego. Eu preciso comer a palavra para mim saber andar no mundo aqui fora. Porque quando você tem entendimento, quando você tem a busca do Senhor, o Senhor te dá direcionamento e você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Amém. Diga aleluia. Aleluia. E é o Espírito Santo que te guia, é o Espírito Santo que te mostra, não entra aí. E o Espírito Santo ele começa a falar audivelmente dentro do teu entendimento. E o Espírito Santo, ele sopra. Amém. Ele te mostra o direcionamento e o caminho. Então você não dá com as carroças no meio das árvores. Amém, queridos? Amém. E que bom que minha filha dormiu. Aleluia. Eu quero passar a palavra para o Senhor Jesus. Aplauda bem.